Nesse mundo eu vi gente por aí contando história aqui. Não dá pra saber se aquilo é verdade ou mentira. Só que eu percebi que a mentira em si não é tão diferente de algumas verdades da vida. Pescador, pescador, me leva pra ouvir histórias de pescador. Pescador, pescador, verdade ou mentira, histórias de pescador, sim senhor. Pescador, pescador, me leva pra ouvir histórias de pescador. Pescador, pescador, verdade ou mentira, histórias de pescador, sim senhor. Era uma vez o mar. O mar é aquela grande imensidão azul, cheio de água, mas também cheio de mistérios. Dentro do mar tem criaturas que existem e a gente não acredita. E tem outras que a gente não acredita que não existam. E no meio desses mistérios tem uma ilha, feita de árvore, pedras e areia como as outras. Só que essa ilha tem um segredo. Ela guardava Todas as histórias do mundo. Sempre que um pescador ficava muito tempo sozinho no mar, E não tinha ninguém que ouvisse suas histórias. a ilha aparecia. E lá ele despejava suas histórias na areia, pendurava por detrás dos galhos das árvores, Despedaçava as palavras no meio das pedras. e depois que eles não tinham mais história para contar, a ilha desaparecia novamente. E eles se viam no barco sem saber como. Todos os pescadores que foram para lá já tentaram voltar, mas nenhum deles até hoje conseguiu. Alguns dizem que ela fica na ponta do Triângulo das Bermudas. Outros falam que se você virar à esquerda depois do pôr do sol, você chega nela. Mas tem gente que tem certeza que é seguindo a aurora boreal. O problema é que essa ilha guardava as histórias como grandes segredos. E por isso ela foi enchendo de histórias. E aos poucos as águas do mar foram invadindo a ilha. E ela foi afundando. A lua, vendo a ilha se perder no meio das águas, com medo de que todas as histórias do mundo desaparecessem para sempre, convocou todos os pássaros para que buscassem as histórias da ilha e espalhassem pelo mundo. O mar, inspirado pelas ações da lua, chamou todos os peixes para ajudar. E enquanto os pássaros levavam as histórias pelo ar, os peixes as carregavam pelas águas. E foi um peixe que me contou essa história, de um tempo em que não existia água no mundo. Muito tempo atrás, não existia água, e apenas um homem, Sagá-Cagagu, é que possuía o tal do líquido. Ele guardava toda a água do mundo em 4 cabaças. Ué, mas como é que ele guardava toda a água do mundo nas 4 cabaças? Ah, isso era uma história mais antiga ainda. Muito tempo atrás, o deus Tupã tinha escolhido o índio Sagá-Cagagu para ser o protetor das águas. E ele deveria derramar a água da cabaça em cima da montanha toda vez que a humanidade precisasse. Mas a água era tão poderosa que Sagá-Cagagu ficou ganancioso e não dividiu a água com ninguém e guardava ela nas cabaças como se fosse um segredo. Mas as histórias desse indígena que vivia melhor do que os outros seres começaram a se espalhar. E um dia essa história chegou no ouvido do deus Guaraci, o deus Sol, que ficou muito curioso para entender por que é que aquele homem vivia melhor que todos os outros seres. Então foi atrás dele. Chegando na aldeia onde Sagá-Cagagu morava, ele decidiu esperar, ficar à espreita, observando o que é que ele podia fazer com aquele tal líquido misterioso. E viu que a água servia para beber, para se refrescar, para se banhar. E foi falar com ele.
Guaraci, você por aqui? Sim, sou eu, Sagacagagu. E eu vim falar com você. Mas o que é que você quer comigo? Eu queria que você me emprestasse uma das cabaças de água. Ah, não, mas essa água, ela não serve pra beber, ela não serve pra nada, porque ela é salgada e doce. Sagacagagu não quis contar pra Guaraci que a água era boa e inventou uma mentira e achou que Guaraci tinha acreditado. Guaraci, muito esperto, decidiu ir embora aquela hora pra evitar alguma briga, mas ficou esperando. Na manhã seguinte, bem cedinho, sem que Sagacagagu visse, ele entrou em sua oca e quebrou as 4 cabaças. E assim, toda a água do mundo foi escorrendo e formando os mares, os rios, os igarapés, os lagos, e assim o mundo pôde ter água. E até hoje, Guaraci é que é o responsável e protetor das águas, levando as águas sempre quando a humanidade precisa para cima das montanhas, e de lá elas escorrem novamente pelos rios até chegar nos mares. Você lembra qual foi a última vez que você olhou para a lua sem ser da janela da sua casa? Como que ela estava? Ela estava redonda e brilhante ou fininha, quase sumindo no céu? A lua está no céu há muito, mas muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a lua que brilha hoje é a mesma que brilhava nas noites de festa da Grécia Antiga. E a mesma que iluminava as grandes revoluções. Tem um pássaro que diz que a lua também serve como cenário das grandes histórias de amor. Afinal, não existe história de amor em que a lua não esteja presente. Mas você sabe qual é a grande história de amor da lua? Era uma vez Guaraci, o deus Sol, e com a sua luz iluminava todo o céu e com seu calor aquecia toda a terra. Mas como só existia ele tinha que trabalhar muito, mais muito, mais muito. E isso foi deixando ele cada dia mais cansado. Só que não, ele não podia parar, porque se ele parasse de trabalhar, quem é que ia tomar o lugar dele? Não, ele tinha que continuar. Ai, só que tava muito cansado. E por um segundo, Guaraci fechou os olhos e a terra toda foi coberta por uma enorme escuridão. Guaraci acordou assustado com os gritos da multidão, ninguém tinha entendido o que tinha acontecido e Guaraci continuou trabalhando. Só que ele ainda não tinha descansado nada. Então ele foi pensar e pensou e já sei! E se eu criasse alguém assim como eu que pudesse iluminar também? Aí a gente revezava e eu não ficava assim tão cansado. Guaraci pegou todos os seus poderes, reuniu as suas magias mais antigas e criou Jaci, a deusa lua. Ai, mas Jaci era tão linda, que o Guaraci se apaixonou por ela. Mas tinha um problema. Toda vez que o Guaraci abria os olhos, Jaci sumia na claridade. E foi então que o Guaraci pensou de novo. E pensou e... Já sei! Guaraci então criou Rudá, o deus do amor. E como pro amor não existe muito essa de distâncias, Rudá ia servir como mensageiro entre Guaraci e Jaci. O tempo foi passando e até hoje Rudá continua viajando os céus, mandando mensagens de um para outro, de outro para um, com Guaraci iluminando durante todos os dias e Jaci reinando durante todas as noites. Essa história foi um pássaro que me contou, mas vocês sabem como é. Pássaro que conta um conto sempre aumenta um ponto. Por ser tão bonita e tão brilhante, Jaci logo conquistou a atenção de uma indígenazinha chamada Nayá. Nayá era tão apaixonada, mas tão apaixonada por Jaci, que todos os dias, quer dizer, todas as noites,
Saía correndo pela floresta, buscando os raios de luz deixados pela deusa. O seu lugar favorito no mundo era uma árvore imensa, que ficava sozinha na beira de um rio. Dessa árvore, a vista era tão bonita, mas tão bonita, que dava a impressão de que era possível tocar Jaci de tão perto que ela parecia estar. Um dia, uma noite, Jaci estava brilhando muito, muito mais do que de costume. Nayá não perdeu tempo e foi correndo até essa árvore. De lá de cima, ela procurou o galho mais alto, ficou na ponta do pé, esticou o braço o máximo que pôde, tentando encostar em Jaci, mas não conseguiu. Ela ficou chateada, mas ela logo percebeu que de lá de baixo vinha um brilho, uma luz muito parecida com a luz de Jaci. Quando ela olhou com mais atenção, ela ficou surpresa ao ver que lá embaixo, dentro daquele rio, tinha uma Jaci também, muito parecida com a Jaci lá de cima. Ela não teve dúvida e pulou no lago. Depois daquele dia, depois daquela noite, os pais dela nunca mais encontraram a menina. Eles procuraram, mas nunca mais acharam ela. Mas eles repararam que lá naquele lago apareceu uma planta nova, uma planta que eles nunca tinham visto. Era uma planta grande, que tinha uma única folha só verde. E essa folha era bem redonda e bem brilhante, como a Jaci. Eles apelidaram essa planta de Flor de Nayá, em homenagem à filha. Essa história já faz tanto tempo que aconteceu, tanto tempo, que essa flor mudou de nome. Ela já foi chamada de Flor da Amazônia, já foi chamada também de Vitória Régia, é um nome que muita gente conhece. Ela tem um nome mais chique, de Ninféia. Ela foi passando por vários nomes, mas o nome original dela sempre foi Flor de Nayá. Isso porque todas as noites, quando Jaci está brilhando lá em cima, a Flor de Nayá está brilhando lá embaixo, olhando sempre apaixonada para ela. Tem muita gente que se apaixona pela lua, mas também tem gente que tem medo dela. Existem muitas histórias sobre o lobisomem. Alguns dizem que ele é o 7º filho homem de uma sucessão de filhos homens. Já em outros lugares falam que se uma mãe tiver 6 filhas mulheres e o 7º filho for homem, esse com certeza será lobisomem. Essas histórias são muitas e elas acontecem em várias partes do país. Só que todas falam sobre uma mesma coisa. Elas falam sobre um homem que se transforma em um lobo. O lobisomem aparece nas noites de lua cheia e ataca o primeiro que passar. Eu tenho pra mim que se o lobisomem fosse só lobo, não seria tão mal. Mas é lobo e homem. E um homem mau é muito mais mau do que um lobo mau. É por isso que nas noites de lua cheia, os lobos da floresta correm para o alto do morro para uivar. Eles têm medo do homem no lobo. Eu vim contar do dia que eu prendi o Saci, aqui, dentro dessa garrafa. Nas últimas férias eu fui pro sítio da minha avó. Sabe? Ali, chegando pertinho do... Sabe? Ali, seguindo reto e virando depois do... Sabe? Que tem um portãozão assim na estrada. Sabe? Eu conheço aquele caminho como a palma da minha mão. Eu vou sempre pra lá. Eu tava seguindo o caminho quando de repente... Eu tinha me perdido. Aquilo era muito estranho. Afinal de contas, eu conhecia aquele caminho muito bem.
Aí eu me perdi. Fui andando pela estrada até me encontrar, quando de repente eu cheguei naquele portãozão. Não tinha como errar. Quando eu olhei lá no final, minha avó, com um bolo na mão, queimado. Ela veio logo se explicando. Falou que ela fez o bolo que nem ela sempre faz. Mexeu bem a massa, colocou dentro do forno e esperou. Foi quando, de repente, uma fumaceira estava na cozinha. Calma, avó, tudo bem. Bolo é bolo. Quando a gente terminou de comer, foi para minha parte preferida, olhar os cavalos. A gente estava lá fazendo carinho neles quando, de repente, os cavalos saíram assim, em disparada. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vi de longe que um deles estava de trancinha. Minha avó olhou para um lado, olhou para o outro e disse certeira: isso é coisa de Saci. O quê? Coisa de Saci. Saci, vó? E aí ela me explicou que o Saci tem dessas, de fazer os viajantes se perderem pelo caminho, as cozinheiras se perderem na cozinha e sair dando nó em crina de cavalo. Vó, vamos pegar o Saci. Caçar o Saci não era coisa simples. Logo ela me explicou toda a técnica. Ficamos ali, na espreita. Foi quando, de repente... Agora, vó, joga a peneira. A regra número 1 é jogar uma peneira em cima do Saci. A regra número 2 é prender o Saci dentro de uma garrafa escura, senão ele foge. Eu peguei o Saci! Eu peguei o Saci, vó! Tá, mas qual Saci? Ué, Saci, Saci. E aí minha avó explicou que tem um monte de Saci. Tem o Saci Poá, o Saci Pererê, o Saci Tererê, o Saci Triquê, e foi falando assim um monte de nome. Falou que cada um é de um tipo. Tem um que usa um gorro vermelho, pula numa perna só e fuma cachimbo. Tem outro que tem um barrigão e é muito alto. Tem um que é baixinho e tem o corpo todo coberto de fubá. Aí eu vim pra casa, né? Sem saber qual Saci que estava aqui dentro. Já sei, eu tenho uma ideia. Eu vou abrir a tampa só um pouquinhozinho e ver qual é mais ou menos como que ele se parece. Ele saiu! Você viu mais ou menos como ele foi? Eu consegui ver, eu acho que uma pontinha, eu acho que ele tinha um bonezinho, mas eu não sei se era gorro vermelho. Você viu mais ou menos como que era? Eu sei que... Saci? Agora quando eu voltar pra casa da minha avó, vou ter que contar pra ela como que foi que eu perdi o Saci. A história que eu vou contar agora, nenhum pescador conseguiu voltar para contar. Essa história aconteceu nessas terras brasileiras antes mesmo de terem sido pisadas por homens brancos cheios de vestimentas. Essa história aconteceu em uma época em que os indígenas cultivavam a terra, ou melhor, as indígenas. Lá no povo de Aruac, no meio da Amazônia, a mulher do cacique tinha o sonho de ter uma menininha. Ela já havia tido 3 filhos homens, fortes, como se espera dos indígenas, mas a menina não vinha. Então, em uma noite de lua cheia, ela foi até o encontro das águas e pediu para que lhe dessem a sua menina. Voltando para casa, descobriu que estava prenha e depois do bucho ter desenvolvido a cria, saiu de lá uma menina linda, Yara, que significava aquela que mora nas águas. Yara era linda e encantadora, tinha uma voz encantadora como a lua, mas filha das águas, como também era forte, rápida e ágil. Yara foi crescendo e se tornou a guerreira mais valente do povoado.
Todos elogiavam ela. O cacique elogiava ela o tempo todo. E isso acabou despertando um certo ciúme demasiado nos irmãos. Sabe como é? Os homens têm medo de mulheres fortes e acham que medo se resolve com a força. Então, em um dia em que o cacique foi para um importante encontro entre tribos, os 3 irmãos decidiram que iriam matar Yara. Esperaram ela dormir em sua rede. Enquanto a rede balançava, a lua cheia iluminava, eles foram se aproximando, se aproximando, se aproximando. Só que um deles fez um barulho e Yara acordou. E no desespero eles começaram uma luta e ela nem entendeu o que estava acontecendo. Só depois, quando ela viu os 3 rostos deles no chão, mortos, ela percebeu o que tinha acontecido. Os rostos estavam sendo iluminados só pela lua cheia e no desespero Yara fugiu para o meio da mata. Quando o cacique voltou, todo mundo contou o que havia acontecido. E ele ordenou que todos os homens saíssem na mata à procura de Yara. Quando encontraram a menina, ela estava desesperada. E o cacique ordenou que devolvessem ela de onde ela veio, para o encontro das águas. E no desespero, Yara foi se afogando, se afogando, se afogando e afundando. Só que, filha da lua cheia e das águas como era, os peixes foram carregando o corpo de Yara até a beirada do rio. E as pernas dela foram se transformando em cauda de peixe. E assim, Yara virou a guerreira das águas. E toda vez que um homem desavisado passa lá por perto, bom, ninguém volta para contar o que acontece. Mas nas noites de lua cheia, o rabo de Yara vira pernas novamente e ela sai andando, transformando as pequenas indigenazinhas em grandes guerreiras. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a ilha. Alguns peixes disseram que ela afundou. Os pássaros falam que de tão leve saiu voando. Mas a baleia me disse que ela se desfez de tanto que contaram suas histórias. O fato é que as suas histórias continuaram a se difundir. E você? Teria alguma história para contar para ela? Água que é mansa não faz sereia que dança. Lembrança boa, saudade daquele amor de verdade. A lua cheia clareia a água do rio que ouviu de um pescador. A memória que eu contei nessa história. Pescador, pescador, me leva pra ouvir histórias de pescador. Pescador, pescador, verdade ou mentira, histórias de pescador, sim senhor.